Olá, minhas amigas! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e também muito emocionante: perdão. Que palavra, não é mesmo? Mas antes disso, eu quero destacar alguns pontos que nos diferem dos homens e que é importante que a gente, como mulher, saiba identificar. Por exemplo, comunicação. Os homens, eles se comunicam o quê? Geralmente, eles só querem dar soluções. E já reparou que a mulher às vezes está querendo falar, contar uma história, e aí no final ele diz assim, não, mas você devia fazer isso, isso, isso. Aí a mulher já fica chateada da vida, por quê? Porque ela não queria uma solução, ela só queria contar. E é isso. A mulher, ela quer contar as experiências, ela quer contar as sensações, as emoções, e o homem está ali pronto para dar uma solução. Mas porque a vida exige isso dele. Os homens, normalmente, eles são exigidos, tanto da sociedade, do trabalho e até da própria família, que ele traga uma solução, que ele seja protetor, que ele seja aquele que vai solucionar os nossos problemas, salvar a família, né? O homem tem esse perfil e esse papel. Mas aí, ele chega para a mulher de noite, cansado do trabalho, e ele pensa, eu tenho que solucionar esse problema da minha esposa. Mas a esposa está lá falando e ela só quer falar, porque ela gosta de contar as emoções, os sentimentos que ela teve diante daquelas experiências e ela conta todos os detalhes sensoriais que ela viveu. Mas o homem está lá pensando só em como que eu resolvo esse problema. E às vezes não tem problema para resolver, às vezes é só ouvir. Então, isso é importante que a gente saiba. Outra coisa que é importante que a gente saiba, estresse. A mulher, diante de uma situação de estresse, ela busca apoio, ela procura ajuda, ela quer saber quem é o psicólogo, quem é a terapeuta, quem é a amiga que já passou por aquilo que pode ajudá-la, não é? Geralmente a mulher, ela fica procurando ajuda. O homem não. O homem, ele se isola, ele vai para o cantinho dele, o quartinho dele, se isola, no quarto dele ele começa a pensar como que eu vou solucionar isso. E sozinho ele se desenrola. Ele também foi ensinado e treinado a ser assim, e é assim mesmo, o perfil do homem é esse. Ele é mais solitário, porque ele tem que exercer um papel de liderança na família, e todo líder é solitário, isso é uma realidade. E nós, como mulheres, precisamos entender e administrar muito bem isso. Outra coisa, as necessidades. Nós todos temos necessidades emocionais. As mulheres têm necessidade de atenção, de carinho, de afeto. A mulher, ela quer ser vista, ela quer ser elogiada. O homem não. O homem, ele tem necessidade de aceitação. Ele quer ser aceito como o homem, como o líder, como aquele que vai te proteger. Ele quer ser também o seu porto seguro. O homem tem necessidade de se sentir em um ambiente onde as pessoas confiam nele. E isso é muito importante. Você quer quebrar um homem, destruir um homem, a masculinidade dele é você se sobrepor e ser a cabeça do lar. E você decide, você faz, você manda, você acontece, você destrói qualquer homem. Isso fere muito. E aí, a gente vai falar de perdão, a gente tem que falar de todos esses pormenores, para chegar então no ponto crucial. Você perdoaria uma traição? E aí, a gente começa a pensar, será que eu perdoaria? E tem muita gente que responde, eu jamais perdoaria uma traição. Mas, por que jamais? Por que nunca? Não é uma palavra forte? E aí entra outra questão que eu também quero trazer. Todos nós um dia fomos perdoados. Todos nós um dia vamos precisar do perdão de alguém. Com certeza você, eu, todos nós já ferimos alguém. Quantas pessoas você já não traiu? Traiu a confiança, traiu a amizade, traiu a abertura que a outra pessoa te deu, às vezes para você crescer numa empresa e você vai lá e puxa o tapete. Enfim, quantas vezes a gente erra, não é mesmo? Nós todos somos falhos. Mas a traição, por que ela tem um peso tão grande? Bom, vamos falar sobre isso mais um pouco à frente. Ainda hoje, nós vamos falar sobre uma pesquisa de 2010 que indica que as mulheres modernas ganharam com o empoderamento feminino
algumas coisinhas peculiares e que você provavelmente vai identificar que tem, assim como eu também. Obesidade, estresse, distúrbios do sono. Eu vou parar de contar, tá? Porque estou aqui também refletindo e falando para vocês um pouco da minha vida, tá? Acabou por aqui, vocês não precisam saber mais. Infertilidade, queda capilar, quer dizer, é daí para baixo, é ladeira abaixo, tá? Empoderamento feminino é isso. É isso que você está vivendo? O que você está percebendo com todo esse empoderamento que você agora ganhou como mulher moderna? A mulher moderna hoje ela tem uma abertura muito maior no mercado de trabalho, ela tem uma abertura muito maior nos meios sociais, mas o que ela realmente ganhou estando fora de casa? E o que ela realmente perdeu? Bom, sobre perdas, vamos falar mais adiante. De qualquer forma, é a delicadeza que vai te salvar. É a delicadeza que pode restaurar a masculinidade no seu parceiro. E é a delicadeza que pode restaurar todo um convívio melhor com o mundo, com as pessoas, com a sua família, com os seus filhos e consigo mesma. A gente vai falar um pouco sobre a virilidade do homem. O homem, ele tem essa coisa da virilidade, né? E a virilidade do homem, para a mulher, se expressa na delicadeza. É a delicadeza da mulher que torna ela mais feminina, torna ela mais humana, por assim dizer. E o homem, o que torna ele mais humano, um homem mais sensível até às necessidades que ele tem de se expressar, às necessidades que ele tem de agir, e as possibilidades que ele tem de se expressar é a virilidade. Então, pense nisso. Por que você perdeu a sua delicadeza? O que aconteceu na sua vida que você perdeu essa sensibilidade, essa leveza? Não é? Que palavra doce, leveza. Se a vida está pesada, tem alguma coisa errada, amiga. Porque com certeza as mulheres não nasceram para ser mais um peso na vida dos outros. A mulher nasceu para ser leve e poder trazer esse equilíbrio para a humanidade. Bom, por falar nisso, o homem, ele foi gerado para a ordem, ele foi chamado para ser o cabeça do lar, para ser aquele que ordena a vida social, aquele que constrói, aquele que equilibra, aquele que organiza as nossas relações. Ele é o cabeça do lar e ele tem essa postura porque ele nasceu para isso. O homem tem isso dentro dele, né? De ser mais organizado com relação às estruturas. Então, por exemplo, quando você influencia o seu homem ou inspira ele a ser mais homem com as suas reações, com o seu comportamento, com a sua delicadeza, esse homem é regenerado. E quando você tem um homem de verdade do seu lado, um homem de valor, ele se sente bem com você, você se sente bem com ele. E é isso que o casamento tem que gerar. É isso que uma verdadeira união tem que gerar. É ser em dois um só. É quando os dois se complementam. Eu preciso de um homem para viver a minha feminilidade. E o homem precisa de mim para viver a masculinidade dele. Bom, mas infelizmente isso não é o que ocorre. Infelizmente, os homens não encontram mulheres e as mulheres não encontram os homens. E aí acontecem várias situações no decorrer da vida conjugal e uma delas pode ser a traição. E aí, como você se relaciona com uma pessoa que lhe traiu? Talvez essa palavra traição lhe traga recordações da sua relação com seus pais. Talvez alguém te traiu também quando você era criança e feriu você por não ser aquilo que você gostaria que ele fosse. Mas quantas vezes você não foi aquilo que outras pessoas precisavam que você fosse? Quantas vezes o seu marido também não pôde ser o homem da casa porque você não deixou? A pergunta que eu quero te fazer não é se você perdoaria uma traição. A pergunta que eu quero te fazer é:
você perdoaria a si mesma? Bom, eu acho que Provérbios 16, 18 fala que o orgulho é o princípio da queda. Quando a gente diz eu jamais perdoaria uma traição, a gente está vendo em nós orgulho. E esse orgulho precede a ruína, a destruição. Quando você consegue suportar e transpor essa camada da dor que dá sim quando você é traída, quando você consegue suportar e transpor essa camada e dar amor e dar perdão e dizer eu perdoo você. Você está dizendo para ele e para você que você é livre. Você é livre. E é a liberdade que gera vida. É a liberdade que pode mudar a vida daquela pessoa que você perdoou e que vai com certeza mudar a sua. O outro pode não mudar, mas a sua vida muda quando você perdoa. Então tá aí uma palavra que a gente precisa guardar: perdão. O perdão é uma das características que todos nós deveríamos ter, mas a mulher principalmente, porque ela consegue ser sensível, ela consegue perceber que não é só o outro que erra, é ela também que erra. E sendo assim, ela começa a ver que não vale a pena se orgulhar de uma perfeição que nem ela tem. E agora, meninas, eu quero dizer para vocês uma coisa. Muito cuidado com as amizades, muito cuidado com as pessoas que você ouve. Com certeza vai ter alguém dizendo para você assim: nossa, se ele fez isso com você, ele não te valoriza. Se ele fez isso com você, ele não te ama, ele não te quer, ele isso. Cuidado com essas amizades. Preste mais atenção naquelas que dizem assim: poxa, é sério que aconteceu isso? Chora, vamos chorar junto, vamos viver esse luto, esse momento. Mas amiga, perdoa, bola pra frente, bola pra frente. A gente precisa entender que a nossa vida depende mais de nós do que do outro. E aí eu quero deixar com vocês uma frase de Olavo de Carvalho. Talvez vocês não gostem muito dele, mas eu amo ele como professor, né? Foi um excelente professor. E essa frase marca muito também a minha jornada. O maior mistério do amor é que ele não é um sentimento, mas uma decisão, um ato de vontade, uma escolha livre. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje: liberdade. Liberte-se. Liberte-se de quem as pessoas querem que você seja e seja quem Deus chamou você para ser. Seja quem você nasceu para ser. Seja você mesma. Aí agora, as atividades. Sim, nós sempre temos um desafio. E hoje o desafio é: quem eu vou parar de seguir? Quem eu vou parar de assistir? O que eu vou parar de assistir? Com certeza tem coisas e pessoas que te influenciam muito. E será que elas te influenciam positiva ou negativamente? Talvez esteja na hora de fazer uma limpa. Com quem devo parar de nutrir uma amizade? Colocar em ordem a minha hierarquia de prioridades. Lembra da aula passada? Coloque em ordem a sua hierarquia de prioridades. Coloque em primeiro lugar Deus, o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho e depois as outras coisas, se der tempo. Beijo, amigas. Até a próxima.